círculo trigonométrico é uma circunferência dividido pelos eixos x e y em 4 quadrantes. A sua orientação se dá no sentido anti-horário. Então aqui nós temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Nós vamos utilizá-lo como uma ferramenta para a gente estudar o seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis e seus simétricos. Cada arco nesse ciclo trigonométrico representa um ângulo. Então, por exemplo, nessa imagem, o arco AP1 representa o ângulo de 30 graus. Cada ângulo do primeiro quadrante vai ter 3 simétricos nos outros quadrantes. Então, nós temos o simétrico dele em relação ao eixo Y, nós temos o simétrico dele em relação à origem e nós temos o simétrico dele em relação ao eixo X. Vou usar o 30 como exemplo e eu quero saber como que eu vou calcular os simétricos dele nos outros quadrantes. Então aqui eu tenho uma imagem que me mostra a fórmula para calcular os simétricos dele. Então se aqui o ângulo vale x, no segundo quadrante o simétrico dele vai ser 180 menos x, no terceiro quadrante vai ser 180 mais x e no quarto quadrante vai ser 360 menos x. Então vamos supor aí que o ângulo é o 30. Então aqui o x seria 30 graus, aqui seria 180 menos 30 e 180 menos 30 é 150. Aqui seria 180 mais x, então seria 180 mais 30, que é 210. E aqui 360 menos 30, que é 330. Então eu tenho aqui o 30, 150, 210 e 330 graus são simétricos. Os simétricos do 45 são 135, 225 e 315. E os simétricos do 60 são 120, 240 e 300. Vocês podem utilizar a fórmula para conferir se essas informações estão corretas. Os valores em modo do seno, cosseno e tangente, do ângulo e dos seus simétricos vai ser o mesmo. Então eu sei que o módulo do seno de 30, de 150, de 210 e de 330 são iguais. O que vai mudar é o sinal. E como que eu faço para verificar qual que vai ser o sinal do seno? O seno está relacionado com o eixo Y, ou seja, o eixo vertical. Então, para olhar o sinal dele, é só eu ver se os valores de Y são positivos ou negativos. Imagina que aqui nós temos aqui o eixo Y e aqui o eixo X. Eu sei que o valor de Y, para todos que estão acima do eixo X, é positivo. Para todos que estão abaixo do eixo X, é negativo. Então, eu sei que aqui, ó, o meu seno vai ser positivo, aqui também vai ser positivo. Aqui negativo e aqui negativo. Então, por exemplo, eu sei que o 30, 150, 210 e 330 são simétricos. E eu sei que o seno de 30 é 1 sobre 2. Quer dizer, então, que o seno de 150 também vai ser 1 sobre 2, positivo. O seno de 110 vai ser menos 1 sobre 2. E o seno de 330 também menos 1 sobre 2. Então, aqui eu fiz um resuminho, mostrando o sinal do seno de acordo com os quadrantes. E aqui uma tabelinha com os senos dos ângulos notáveis, 30, 60 e 45, e dos seus simétricos. Agora o cosseno se relaciona com o eixo X, ou seja, o eixo horizontal. E eu sei que para a direita o meu x é positivo e para a esquerda o meu x é negativo. Então eu sei que meu cosseno aqui vai ser positivo, aqui positivo, aqui negativo e aqui negativo. Então, pegando aqui como exemplo o ângulo de 45 e os seus simétricos, o 45, o cosseno dele é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 135 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 225 também vai ser menos raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 315 vai ser raiz de 2 sobre 2. Agora a tangente é um pouco diferente. Não sei se vocês lembram, mas a tangente é o seno do ângulo, então eu vou pôr aqui o seno de θ, dividido pelo cosseno de θ. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo sobre o assunto, é só deixar nos comentários. Então, para descobrir o sinal da tangente em cada quadrante, é só eu realizar a divisão aqui, ó. No primeiro quadrante, o seno é positivo e o cosseno também é positivo. Então, mais com mais, mais. Agora aqui, ó, seno positivo, cosseno negativo. Mais com menos é menos. No terceiro quadrante, os dois são negativos, então vai ficar mais.
E no quarto quadrante, negativo com positivo, negativo. Então eu sei que a tangente vai ficar alternando. Primeiro quadrante positiva, depois segundo negativa, no terceiro positiva e no quarto negativa. Então vamos pegar aqui os 60 e os seus simétricos. Então eu sei que a tangente de 60 é raiz de 3. A tangente de 120 vai ser menos raiz de 3. A tangente de 240 vai ser raiz de 3. E a tangente de 300 menos raiz de 3. Outros ângulos que também merecem destaque são 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Nós vamos ver quais são os valores do seno, cosseno e tangente desses ângulos. O zero está localizado em cima do eixo x. Como ele está localizado em cima do eixo x, o valor de y é zero. Então eu sei que o seno de zero vai ser zero. Eu não falei antes, mas o raio desse ciclo trigonométrico é 1. Essa medida aqui é 1. Essa medida aqui é 1, essa medida aqui é 1. Então, eu sei que esse comprimento aqui, ó, é 1. Então, o valor de y para o ângulo de 90 graus vai ser 1. Então, quer dizer que o seno de 90 é 1. O 180 está em cima do eixo x. Em cima do eixo x, o y vale 0. Então, o seno de 180 é 0. O 270, a distância, o raio também é 1, só que está para baixo. Então, vai ser 1 negativo. Então, seno de 270 é menos 1. E o seno de 360 vai ser igual ao seno de 0 e é 0. O cosseno, eu sei que ele está relacionado com o eixo x. 0 e 360 estão em cima do eixo x e essa distância aqui, ó, é 1. Então, o cosseno de 0 é 1 e o cosseno de 360 também é 1. Agora, percebam que o 90 está em cima do eixo y. E quando está em cima do eixo y, o x vale 0. Então, o cosseno de 90 é 0. E aproveitando aqui, eu já sei que o cosseno de 270 também é 0. E o cosseno de 180 também vai ser 1, só que como está para a esquerda, 1 negativo. E agora, para encontrar o valor da tangente desses ângulos, eu vou lembrar que a tangente é o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Então, vamos primeiro descobrir qual que é a tangente de 0 graus e de 360 graus. Eu sei que o seno aqui é 0 e o cosseno é 1. E 0 dividido por 1 dá 0. Então, eu sei que a tangente de 0 e 360 é 0. O 90, o seno é 1 e o cosseno é 0. Vai ficar 1 dividido por 0. Isso não é possível, nenhum número pode ser dividido por 0. Então, quer dizer que a tangente de 90 não existe. O 180, o seno é 0, o cosseno é menos 1. Fica 0 dividido por menos 1 e dá 0. E por último aqui o 270, menos 1 dividido por 0. Divisão por 0 não existe, então quer dizer que nós não temos valores para a tangente de 270.